Boa noite, Leidinha. Boa noite, Gil. Boa noite. Vamos enviar aí, né, nosso aviãozinho para as meninas entrarem e participarem. Então, vamos dar as boas-vindas a todo mundo aqui, né? Vamos lá. Eu mandando mensagem aqui e falando com vocês ao mesmo tempo, né? Hoje vai ser a leitura do nosso capítulo 3. Bem-vinda, Ingrid! Nosso capítulo 3, gente, ele é sensacional. Sensacional mesmo. Oi, Jeane, bem-vinda! Bem-vinda, bem-vinda. A leitura do capítulo 3 hoje. Então vamos, né? Doni, bem-vinda. Ai, boa noite, amiga. Já estava com saudade. Élida, compartilha lá no grupo de Red. Eu esqueci de mandar o link lá. Manda lá, por favor. Então vamos lá, né? Gente, a leitura desse capítulo 3 é uma leitura maravilhosa. Traz, assim, muitos insights pra gente. Pelo menos pra mim, trouxe. Então, eu vou aguardar aqui mais 2 minutinhos. Sabe aquela tua colega que começou, né, esse projeto de leitura com a gente? Manda o link pra ela aí, pra ela participar. Estar com a gente aqui. Não deixa ela se perder no caminho. São apenas 8 capítulos que pode trazer uma realidade diferente para todas nós nesse ano de 2023, né? Vamos fazer o melhor ano das nossas vidas até então. Bem-vinda, Maria, boa noite. A meditação de hoje é uma meditação bem curtinha, mas uma meditação bem profunda. Então, eu vou pedir a vocês que já entrem aí nessa sintonia de se acalmar, né? De ir para um lugar tranquilo, de preferência com fone de ouvido, principalmente nesse momento de meditação, para ir relaxando o corpo mesmo, né? E fazendo você se conectar. Então, vamos acalmar aí nossa mente e começar a nossa meditação. Olá, meu nome é Ana e eu sou instrutora aqui no Insight Timer. A meditação do dia tem como objetivo aumentar seu foco e pode ser útil no seu dia a dia para você ter mais clareza e produtividade em todas as áreas da sua vida. Te desejo uma excelente prática. Vamos começar. Encontre uma posição confortável, sentando no chão, na sua cama ou numa cadeira. Coloque um travesseiro apoiando a sua coluna ou embaixo dos seus joelhos, se você estiver deitado. Feche os olhos, relaxe o maxilar, os lábios, as sobrancelhas. Relaxe o couro cabeludo, a garganta. Relaxe as costas.
comece a respirar e notar a sua respiração. Apenas estando presente, vamos conseguir clarear nossa mente, para deixar ir embora as preocupações com o passado e a ansiedade sobre o futuro. Assim você tem mais foco no que acontece aqui e agora, mais produtividade, mais harmonia com você mesmo e com as pessoas ao seu redor, com o seu ambiente. Inspire pelo nariz, profundamente. Segure o ar e então solte pela boca. Deixando ir tudo que te distrai, tudo que não é prioridade, tudo que não é foco na sua vida. Inspire mais uma vez pelo nariz. Segure o ar e concentre a sua atenção no espaço entre as suas sobrancelhas, seu terceiro olho, onde fica a sua sabedoria interna. Solte o ar agora pelo nariz, bem devagar. Liberando todo o ar de dentro dos seus pulmões, relaxando cada vez mais o seu corpo. Lembre-se, você pode criar a mudança em todos os aspectos da sua vida. Você tem total controle dos seus pensamentos, ações, decisões. Você tem infinitas possibilidades para manifestar o que você almeja. Acredite. Vá atrás do que importa, do que realmente importa. Se você quiser, tem a versão mais longa desta meditação. 10 minutos e 20 minutos aqui no Ensaio Diário. E aí, gente, voltando, né? Voltando para a realidade. Espero que vocês tenham conseguido se acalmar aí, né? Limpar a mente do que não é foco, do que não é prioridade. E se concentrar realmente no que vocês vêm construindo ao longo desses capítulos, né? O que você colocou ali desde o primeiro capítulo até os capítulos que vem, que a gente vai seguir aqui, né? O capítulo 1 e capítulo 2. E a gente ainda tem aí mais alguns capítulos pela frente. Nossa leitura de hoje é Movimente sua mente e seu coração, sobre conhecimento e inteligência emocional. Na escola, fui uma aluna apenas mediana, boazinha, como minha mãe diria. Não era uma das melhores. Fazia poucas anotações no caderno, já que assimilava mais ouvindo o professor do que escrevendo. Sempre gostei mais de ação do que de teoria. Mas hoje, eu sei que sem movimentar a mente para adquirir informação e conhecimento, minha jornada seria limitada. Precisamos nos munir de recursos intelectuais, de conhecimento, criar um repertório que nos ajude a circular pela vida, contribuindo e trocando com os demais. A leitura é um hábito crucial que devemos cultivar a todo custo, quer você goste ou não goste de ler. Ela nos permite ampliar os conhecimentos pessoais, profissionais, espirituais e em todas as esferas, além de nos manter atualizados sobre o que passa no mundo e nos permitir viajar em histórias e experiências de outras pessoas. Sou apaixonada pela leitura e passo bastante tempo buscando conhecimento, recebendo e oferecendo. Não só leio bastante, mas também participo de cursos e treinamentos, dividindo com as pessoas aquilo que aprendi. É nesses momentos que eu mais aprendo.
você pode achar que é preciso gastar muito dinheiro para aprender tudo isso. Claro, existem cursos que exigem um investimento alto, mas tudo que você precisa saber está escrito ou dito em algum lugar por alguém que estudou aquilo a fundo. Se você souber garimpar bem entre o que presta e o que não presta, a internet pode ser uma fonte rica de informações. Especialistas em todas as áreas compartilham seus conhecimentos, na maioria das vezes de graça, com cuidado para não levar o gato por lebre. Dá para praticar, se graduar com o que lemos e ouvimos na internet. Claro que há muita coisa ruim também, por isso é fundamental ter discernimento, buscar indicações e fontes confiáveis. Costumo dizer em meus treinamentos que o conhecimento não está atrelado à quantidade de livros que lemos ou informações que obtemos, mas na aplicabilidade desse conhecimento no dia a dia. Prefiro ler um único livro repetidas vezes. Meu recorde até agora é ter lido 9 vezes o mesmo livro e aplicá-lo constantemente na minha vida do que ler diversos livros e em momento algum praticar o que li. É importante compreender que para ser excelente em algo é necessário estudar, treinar e praticar. Quanto mais você estudar e treinar, maior será o aprendizado, o domínio e a experiência sobre algo. Deve ser um exercício contínuo e evolutivo. Vamos tomar um exemplo muito comum de limitação para muita gente e como o estudo e a prática podem ajudar. Falar em público pode realmente tirar o sono de muita gente que precisa enfrentar esse desafio, mas não precisa ser assim para todos. Alguns têm mesmo a menor aptidão para isso, não têm a menor aptidão para isso, e tudo bem, mas sempre vale a pena melhorar essa capacidade, mesmo que você não planeje fazer uma palestra para uma audiência de 1000 pessoas. Essa insegurança muitas vezes surge da falta de autoconfiança por ter pouco conhecimento e experiência sobre o assunto abordado, o que gera um medo de não ser respeitado e aceito. Uma vez que você comece a se preparar, lendo e fazendo cursos, praticando de fóruns e debates, isso irá se abastecer de informação e conhecimento. E fará com que você passe a se aprofundar mais em um assunto, aprenderá a desenvolver o raciocínio e aprimorar o vocabulário, a desenvolver sua capacidade interpessoal e, consequentemente, a aumentar a sua autoconfiança. O conhecimento gera segurança, poder, clareza, capacidade e maior assertividade sobre as coisas. Isso naturalmente desperta credibilidade e confiança nas outras pessoas. Se você seguir esse caminho de estudar, participar de cursos, ler e praticar, estará se preparando para poder falar com mais naturalidade. Não importa se falar em público significa falar para 5 pessoas em sua sala ou 5.000 pessoas em um auditório. É preciso estar atento. Outro ponto importante, além do conhecimento adquirido ao ler e se informar, é de estar atento, ligado ao que conhece ao seu redor, ao que acontece ao seu redor. Ao ficar antenado, você exercita o poder de observação, assimilando melhor as mudanças que ocorrem o tempo todo em seu ambiente. O planeta está em constante mudança. O mundo, o país, sua cidade, seu bairro, sua família, suas percepções. Quando você está afinado com as mudanças, aprende a ser mais receptivo e flexível. Sabe que nada fica parado do jeito que está para sempre. Não adianta criar apego a uma situação, porque cedo ou tarde ela vai mudar. Gente, eu vou continuar a leitura e depois a gente vai parar para fazer algumas reflexões, porque é uma ligação aqui, tá? É muito bom esse capítulo. Esse treinamento na atenção é parte essencial do processo de adquirir conhecimento e informação. É isso que eu quero dizer quando falo sobre aplicar o conhecimento na prática. De nada adianta você se formar um especialista em algo se não ficar atento ao mundo ao seu redor e perceber que precisa se adaptar constantemente. A capacidade de ser flexível fará com que você possa aplicar seu conhecimento de maneira mais adequada, tornando-o capaz de tomar decisões mais precisas, tanto em sua vida profissional como pessoal. Se você não se adaptar, acabará ficando desatualizado e vivendo do passado. Sabe aquela pessoa que vive dizendo: no meu tempo, sim, isso sim que era bom.
Pois é, não seja essa pessoa. Seu tempo é agora, não importa quão maduro você seja, tirando um pouco da nostalgia, que é normal para todos nós, ficar parado no passado não vai trazer nada de positivo. Temos que viver o presente, prontos para lidar com o que quer que apareça pela frente. Portanto, além de adquirir conhecimento e informações, não se esqueça de exercitar a flexibilidade, estando sempre atento ao ambiente que o cerca, quer seja a sua casa, quer seja a sua empresa ou seja o universo ao seu redor. Habilidades emocionais. Além disso, você precisa desenvolver algumas habilidades importantes para aprimorar essa dobradinha, conhecimento mais atenção. São as habilidades interpessoais e são as ferramentas que vão auxiliar você nos relacionamentos e incrementar ainda mais a sua formação intelectual. Em minha experiência atual como diretora de uma empresa multinacional de vendas diretas, onde as pessoas são independentes com diferentes faixas etárias, instrução e experiência, tenho que lidar com muita diversidade. Sei que os aspectos da inteligência emocional aplicados à inteligência racional são cruciais para lidar com toda essa diferença. Para desenvolver a capacidade emocional, você precisa se preparar de maneira integral. A seguir, listo pontos importantes para você desenvolvê-la sem ter que passar pelos percalços que passei. Saber ouvir. Quem tem certeza de tudo na vida aprende muito pouco com os outros. Precisamos parar de falar para poder ouvir. Pare de olhar para o celular, pare de ouvir suas narrativas internas incessantes. Desenvolver as características de bom ouvinte requer alguns treinamentos. O primeiro deles é estar disposto a aprender algo novo a cada dia, em suas interações com pessoas. Ao se dispor a ouvir o que o outro tem a dizer, você se abre para o novo. Não salte em conclusões apressadas, discordando ou concordando, nem reiterando, contando logo um caso que aconteceu com você. Espere, acolha o que o outro está dizendo, mostre a ele que você está ouvindo sem julgar. O segundo é dar um momento para a fala do outro seja ouvida. Dar um momento para que a fala do outro seja ouvida. Deixe aquele momento ser do outro. A seguir, você pode tentar extrair o melhor daquela pessoa. Se tiver dúvida do que ela está dizendo, pergunte, olhando nos olhos. Um bom ouvinte está atento ao que está acontecendo ao seu redor e no mundo que o cerca, o que demonstra um contato muito grande com a realidade, já que seu objetivo é o de aprender com o que vive e o de criar laços que o unam com quem está ao seu lado. A troca será muito mais rica quando você souber exatamente com quem está trocando. Isso você só conseguirá se abrir espaço para ouvir o outro. Saber se comunicar. Ao falar com os outros, tente tocá-los com o que você está dizendo. Olhe nos olhos, falando o que realmente quer dizer. Conecte-se consigo mesmo, ao mesmo tempo que não deixa de olhar o outro. Tente interpretar as linguagens verbais e não verbais da pessoa que está ouvindo você, observando os vários sinais de sua linguagem corporal, postural e os seus gestos. Faça esse exercício para entender como funciona a comunicação e poder melhorar suas habilidades. Use você mesmo a linguagem corporal da melhor forma para ajudar a expressar o que você quer dizer. Quem sabe se comunicar bem, com clareza, consegue muita coisa. Aliado à qualidade de ser um bom ouvinte, saber falar amplia ainda mais a sua visão do mundo. Ser hábil nesse relacionamento com as pessoas, sabendo ouvir e falar, é fundamental para o sucesso. Quando falamos, emitimos sons, que são produzidos pelas nossas cordas vocais e são um dos elementos preponderantes da comunicação. A postura do corpo, o olhar, a atitude também fazem parte desse processo. A voz, expressa pela fala, possui uma série de características que precisam ser administradas de forma a funcionar harmonicamente, como o volume, a tonalidade, a velocidade, as pausas, o timbre, a dicção, a sonoridade, a musicalidade, a interpretação e a teatralização. É preciso saber utilizar cada um desses elementos para conduzir um diálogo agradável. Uma simples frase falada de maneira bem colocada envolve todos esses pontos. Ela mostra nossas habilidades técnicas, nível cultural,
peculiaridades pessoais, emocionais, entusiasmo, segurança ou insegurança. Sabendo como isso funciona, podemos nos preparar melhor e aprimorar nossa comunicação de acordo com a ocasião. Ao falar com uma pessoa desconhecida na rua, por exemplo, você usa um tipo de tom, de volume. Para falar com seu chefe em uma reunião de empresa é outro completamente diferente. Saber disso ajuda você a entender que tudo é uma questão de técnica. Pode até ser uma técnica aplicada espontaneamente, mas ainda assim, uma técnica que nosso cérebro pode desenvolver e aperfeiçoar. Saber lidar com pessoas. Essa capacidade tem a ver definitivamente com a inteligência emocional. Nosso mundo precisa cada vez mais desse tipo de inteligência. Saber se colocar no lugar do outro, respeitar as diferenças, aceitar quem é contrário àquilo que acreditamos, oferecer o nosso melhor a todos de maneira equânime. Você só vai conquistar as pessoas ao seu redor se souber aceitá-las, independentemente se consegue ou não compreendê-las. Todos nós temos, acima de qualquer diferença, vários pontos em comuns que nos unem como seres humanos. Esse ponto em comum é justamente o ponto que você deve usar para se relacionar com as pessoas. Valorize o esforço daquela pessoa, sua tenacidade, suas vulnerabilidades. Assim como você tem seus medos, ela também os tem. Note como ela supera isso de maneira adorável, ou perceba como ela age de forma ansiosa ou raivosa por ainda não ter encontrado uma solução para suas questões humanas internas. Reconheça o ponto positivo em cada pessoa. Valorize-o. Faz tão bem reconhecer o valor das coisas e das pessoas. Lembre-se, todos nós somos seres humanos. Não existem super-humanos, apenas os que fingem ser. Se você se relacionar com um humano em cada um, estará indo direto ao ponto que interessa. E sorria e dê muitas risadas. Manter um semblante sereno e feliz contagia o nosso ambiente. E ria das situações que poderiam ser motivo de chateação. Faça piadinhas de si mesmo. Não há quem resista a uma boa risada para amenizar os desafios da vida. Saber elogiar as pessoas. Não economize nos elogios e nos incentivos, mas seja sincero na sua aprovação. Se você notar que alguém tem um potencial a ser desenvolvido, aponte isso para a pessoa. Dependendo de sua relação com ela, pode até mostrar-lhes como desenvolver essas qualidades. Quando decidimos elogiar e não criticar, tomamos a decisão de nos relacionar de maneira positiva, da mesma maneira que estamos aprendendo a fazer isso conosco. Vamos entender isso para a nossa relação com os outros. Um elogio é uma generosidade e estimula a pessoa a continuar em frente, crescendo, progredindo e evoluir. Aprendi a elogiar até que uma pessoa obtenha sucesso usando o método de Mary Kay Ash, a grande empresária e empreendedora norte-americana. Adoro aplicar esses métodos em casa, pois consigo avaliar os resultados rapidamente. Gente, aproveitando aqui, ela conta a história de como o marido dela cozinhava muito mal. E ela aplicou esse método de Mary Kay Ash. Ela elogiava ele sempre que ele estava fazendo a comida ali, o risoto. Ele fazia um risoto muito ruim, passava do ponto. E ela aprendeu a elogiar o esforço dele. Não que ela estivesse mentindo, mas ela estava elogiando o quanto ele estava se esforçando para cozinhar. E ele, começou a fazer cada vez mais. E hoje ele tem um risoto melhor do que o dela. Ele se aperfeiçoou, de tanto que ele fez várias vezes, E aí ela ainda brinca no final. Quer dizer, quase melhor que o meu, Então, é muito importante a gente aprender a tratar os outros, elogiar e estimular. Tratar bem as pessoas. Parece simples, mas pense em como você gostaria de ser tratado e vai lá. É assim que você deve tratar os outros. Mas nem sempre é simples, porque nos esquecemos disso por estarmos voltados para as nossas necessidades. Volte a sua atenção para a forma como você trata as pessoas. Seja agradável, interessado nelas. Querer impressionar os outros com gestos grandiosos não é muito eficiente, já que se baseia numa atitude não sustentável por um longo período e pode não ser verdadeiro. Precisamos ser autênticos e nada melhor do que relaxar e ser você mesma. Mas você ser você mesmo, melhorado, aquele que consegue olhar para o outro com carinho e atenção.
Na maioria das vezes, não precisa nem de palavras, mas de um simples ato. Fale o nome da pessoa quando estiver conversando com ela. Olhe nos olhos, ouça. Faça com que a conversa seja dinâmica, fazendo perguntas que o outro sinta prazer em responder. Incentive-o a falar sobre si e sobre seus assuntos prediletos. Seja sempre verdadeiro, claro, e nunca deixe de impactar positivamente na vida de alguém. Nem sempre tudo isso é garantia de que o outro vai gostar de você, mas você fez a sua parte com louvor. E agora vamos dar aqui só uma pausa, porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa parte aqui, né? É uma parte bem longa, é um tema bem complexo. E se a gente fosse discutir sobre esse assunto aqui, acho que a gente daria horas, né? Mas, gente, é muito importante a gente aprender a movimentar a nossa mente, aprender a se colocar no lugar do outro, né? E aprender a desenvolver as nossas habilidades emocionais. Porque muitas vezes a gente acaba julgando o outro sem perceber, né? Por atitudes que eles têm diferente da gente e que a gente discorda por algum momento. Não se coloca no lugar do outro. E isso já começa desde a conversa, né? Quando a gente vai conversar com alguém, muitas vezes, isso já aconteceu muito comigo, né? Muito. Hoje em dia eu sou uma pessoa que escuto mais do que falo, né? Exceto se eu estiver ali naquele momento de desabafo mesmo com alguma amiga. Mas eu encontrava uma pessoa e a pessoa começava a falar e eu já começava a tirar as minhas conclusões. Talvez nem era aquilo que estava acontecendo mesmo, mas eu estava ali, né, tirando as minhas conclusões. E hoje eu aprendi muito mais a olhar o outro, né, a me colocar no lugar dele, a entender o que está acontecendo e aí a ouvir ele sem julgar. Muitas vezes a pessoa só quer ali alguém para ouvir mesmo, para dar um incentivo, né? A gente nunca sabe a realidade do outro. Então, aprender a lidar com as pessoas, desenvolver esse lado de saber ouvir. Afinal de contas, nós temos 2 ouvidos e uma boca, então a gente precisa ouvir mais e falar menos. E saber elogiar. Esse saber elogiar, gente, ele tá muito ligado a incentivar o outro, né? A desenvolver as suas habilidades, a estar o tempo todo em crescimento. E para estar em crescimento, precisa de conhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito: o conhecimento que você tem, te fez chegar até onde você está. Para você ir mais além, você precisa saber um pouco mais. Tá faltando algum conhecimento para você avançar. Alguma coisa está faltando ali no teu conhecimento para você ir um pouco além. Então, a gente precisa sim estar em constante evolução, em constante aprendizado, se essa for a tua vontade de crescer, né? De mudar, de evoluir, né? De conquistar novos patamares, enfim. Quem é que tá aqui comigo agora? Quer falar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa? Quem trabalha com liderança, aprende isso no caminho, né, gente? A gente aprende. Então, quando você vai estudar sobre liderança, a gente aprende a realmente tratar as pessoas de uma forma diferente, né? Cada um tem suas peculiaridades, tem suas qualidades, seus medos. E é nesse momento que a gente precisa entender, parar e ouvir o outro. Então, bora lá. Autoconhecimento. A base do verdadeiro conhecimento. O princípio de tudo é o autoconhecimento. Essa é a sustentação que você precisa ter em uma relação positiva consigo mesmo e com todos ao seu redor. Para ser positivo, é preciso conhecer o negativo, reconhecer a existência dele. Isso significa reconhecer seus defeitos e limites, olhar de frente seus eventuais erros de abordagem e atitudes. Requer muita humildade para assumir a responsabilidade de dizer para si mesmo que você tem falhas. No entanto, essa decisão de se autoconhecer vai lhe trazer tanta força que será quase como um vício. Com o passar do tempo, você vai querer desmascarar o que é que está escondido e o que impede você de crescer. No meu trabalho, no qual todos têm a mesma possibilidade de conquistas e podem obter ganhos e reconhecimento bastante elevados, notei que algumas pessoas têm todo o potencial e conhecimento necessário para darem certo, mas não conquistam algo por acharem que não são merecedoras. Chegam a acreditar que pelo fato de a família não ter vivido aquilo, elas também não podem viver. Têm medo de conquistar mais do que acham que merece. Em alguns treinamentos, realizei um exercício com os participantes.
que é pedir para que as pessoas fiquem de pé em duplas, alternando-se em fazer e receber um elogio. Ao observar esse momento, é nítido ver o quanto as pessoas não sabem receber elogios. Uma variável desse exercício é pedir que várias pessoas escrevam em um papel o ponto positivo do colega. Quando esse papel chega à pessoa em questão, ela sempre fica impressionada e incrédula. Justamente por não se considerarem merecedoras desses elogios, algumas pessoas chegam até rebater com uma resposta inversa. Bonita eu? Imagine, estou acabada. Meu cabelo um horror, uma palha. Inteligente? Ai, quem me dera. Você pode perceber isso em seu dia a dia. Se você disser que a camisa da pessoa é bonita, em vez de aceitar o elogio e agradecer, ela normalmente diz que comprou numa liquidação ou que a camisa é velha. Se você oferece para pagar um café a um amigo, ele pode muito bem não aceitar ou protestar. Se uma pessoa não consegue receber um elogio ou um café, será que ela está aberta para receber uma promoção? Será que ela está aberta para ganhar na loteria e receber as coisas boas que a vida pode lhe oferecer? Gente, desculpa, eu acabei me distraindo aqui com um comentário de Lisa. Me chamou a atenção a importância de dar feedbacks e saber receber também. Isso, Lisa, muito bem. A gente precisa aprender, né? Tanto dar os feedbacks faz parte da evolução, como receber também. Sinta-se merecedor agora. Gente, é muito importante a gente acreditar no nosso merecimento, né? Por que algumas pessoas têm mais e outras têm menos? Sintam-se merecedoras agora, merecedores. Acredite que tudo que está de bom no universo é para todos e também é para você. Não se compare a ninguém, jamais. Na mesma sorte que os outros têm, você também tem. Há uma abundância de coisas boas no universo, mais do que o suficiente para todos. Eu estou sempre com minha mente aberta para receber tudo que o universo pode me oferecer de melhor. Também estou pronta para oferecer de volta tudo de melhor que eu possa oferecer. É como um espelho. Quando minha filha tinha 5 anos, eu a levei para a frente do espelho e mostrei que se ela mostrasse a língua, é isso que ela iria ver. Se ela jogasse um beijo, era um beijo que ela iria receber. Assim expliquei a ela que era tudo na vida. Tudo que ela oferecesse, ela receberia de volta. A clareza de entender isso vem de um esforço que em aprender técnicas, ler, estudar e aplicá-las em minha vida. E também de desenvolver as habilidades emocionais. E, acima de tudo, vem de uma confiança que o universo é infinito em seu potencial, assim como cada um de nós, assumindo e superando desafios. Na minha pré-adolescência, tive muitos desafios em relação ao meu corpo que afetaram bastante minha autoestima. Aos 12 anos, eu era baixinha e uma gordinha, pesava 74 quilos. Minha mãe me azucrinava e dizia que eu tinha que emagrecer. Esse assunto me irritava, me deixava muito nervosa. Eu não gostava de estar tão acima do peso, mas também não admitia. Mentia para mim mesmo, segurando minha barriga com as 2 mãos, dizendo que era excesso de gostosura. Infelizmente, é comum as pessoas se acostumarem com situações insatisfatórias de vida por anos, até tomarem alguma medida. Vou fazer uma observação aqui, né? Ela deu o exemplo da gordura. Mas quantas vezes a gente não está satisfeita com determinada situação e essa situação se perdura porque a gente não tem uma atitude de tomar uma decisão de fazer algo diferente, né? Qual é a situação hoje que você se sente insatisfeita e que você está ali protelando tomar uma decisão para fazer, para começar uma mudança? Já para aí para pensar, né? Infelizmente, é comum as pessoas se acostumarem com situações insatisfatórias de vida por anos, até tomarem alguma medida. Quando assumi realmente que não era excesso de gostosura, mas sim gordura mesmo, e que isso poderia afetar minha saúde, resolvi emagrecer. E daí passei por um outro extremo. Aos 15 anos, eu estava tão magra que saí de uma calça tamanho 44, né? Eu usava 44 aos 12 anos, para uma tamanho 16 infantil. De novo, sofri um transtorno alimentar, quase uma anorexia. Mas agora me recusava a aceitar que estava esquelética.
Não me enxergava assim, comia só arroz e repolho. E só não tive bulimia porque eu tentava vomitar, mas eu não conseguia. Só depois de um ano que percebi que estava de novo mascarando meus problemas de autoestima, escondendo-me por trás do meu corpo, agora magro, então pude voltar a fazer as pazes comigo mesma, me alimentando bem, nem mais e nem menos do que eu necessitava, sabendo que o meu corpo era a sustentação que eu teria para viver a minha vida e conquistar tudo o que eu tinha pela frente. Foi nessa fase que eu decidi estudar nutrição, pois queria ajudar as pessoas a se recuperarem da saúde e autoestima por meio de uma alimentação balanceada. E você? Acha que tem algo que está te impedindo de crescer? É importante identificar o que está escondido como um pano de fundo. Nessa sensação de mal-estar, muitas vezes bem sorrateiro e silencioso. E aí, gente? Pararam para pensar o que te impede de crescer hoje? Qual é a situação que você está adiando e está deixando aí como um pano de fundo, né? Na tua vida, como uma desculpa para o teu não crescimento? Será que é o medo do desconhecido, um hábito que faz com que você volte sempre para o mesmo lugar? O receio de ser criticado, o medo de ser incapaz, o desinteresse de aprender algo novo porque isso pode representar fracasso? A falta de alguém para apoiá-lo em suas decisões? Será que é alguma dessas alternativas aqui? E aí? O medo como um motor. É tão comum as pessoas terem medo, né? É tão comum, mas ele não pode fazer você paralisar. Escutem só isso. Crescer requer esforço e coragem. Mudar de nível, eu costumo brincar, né? Um jogo de videogame, a vida é um jogo de videogame. Então, mudar de fase requer esforço e coragem. Todo final de uma fase de um videogame tem um chefão. Então, naquele momento, precisa de mais esforço e de coragem para vencer o chefão e mudar de nível, né? O medo sempre ronda, mas ele não pode vir para servir de freio. Ele pode banalizar para você, ele pode balizar para você onde está o desafio, onde você vai precisar se focar mais, se empenhar, ter carinho consigo mesmo para poder enfrentar os desafios. Diante do medo, só nos resta enfrentar ou fugir. Eu sugiro que você opte pela primeira opção e ir em frente. Eu já tive e ainda tenho muitos medos, mas com cuidado, coragem e diligência vou enfrentando um a um. Eu descobri que na verdade eu amo ter medo. Acho que o medo é um impulso maravilhoso, que nos faz superar os limites que achávamos ser intransponíveis. Peraí, gente. Se nos dispusermos a encará-los e enfrentá-los, somos presenteados com a conquista. Lembro-me da minha primeira vez que pulei de paraquedas. A sensação, depois de vencer o medo incalculável de saltar, foi a melhor que eu já senti na vida. Cheguei a um ponto que passei a ser movida por meus medos. Farejo o medo para saber para onde devo me dirigir. Não porque eu goste de medo em si, mas porque eu gosto de sentir aquela sensação de superação dele. Percebo que muita gente deixa de fazer coisas por terem medo. Medo de fracasso, medo de tudo que pode dar errado, de não dão nem o primeiro passo. Proponho a você que faça justamente o contrário. Ao identificar um medo, pense imediatamente em tudo que poderia dar certo, caso você enfrente e vence. Faça isso de maneira como eu expliquei antes, visualizando e sentindo na pele o que pode acontecer de bom caso você enfrente seu medo e as coisas deem certo. Aos poucos, você vai fazer despertar em você a vontade de querer conquistar coisas novas, mesmo tendo medo. A ação tem o poder de curar o medo. Você vai ver que poderá controlar a sensação do medo e aproveitar cada vez mais a sensação de superação. É interessante quando o medo é bom, pois quando controlado serve como proteção,
para que algo de ruim não aconteça. Não ter medo faria com que tomássemos atitudes que poderiam nos colocar em apuros, até mesmo em perigo. É como eu costumo dizer, né? O medo ele vem para nos alertar. Isso nos fez aprender que se eu fizer as coisas de forma ousada, mas seguindo as regras, está tudo certo. Tenho que ouvir o medo para poder me prevenir dos perigos, mas posso ousar, posso querer mais, fazendo as coisas que me geram medo, com certeza de que as coisas podem dar certo. Nossos medos, na maioria das vezes, são infundados, porque geralmente é que está por trás de um medo do fracasso. Mas perceba uma coisa interessante. Se algo que você se propuser a fazer não der certo, as coisas continuam exatamente como antes, nem menos e nem mais. E você pode tentar novas soluções. Outra coisa que pode acontecer é você aprender novas lições e se tornar mais experiente em suas tentativas e erros. Você, com certeza, saberá como não deve agir da próxima vez. Claro que você poderia entrar em uma energia negativa de culpa, remorso ou qualquer outra coisa dessas. Mas isso era o que você fazia antes. Agora já é uma pessoa nova, certo? O medo não vai ter a mesma força de parar você. Vai apenas motivá-lo a olhar para o que lhe atrai e encontrar formas de conseguir. E pergunte a si mesmo: e se tudo der certo? Como será a superação desse medo? O que poderei conseguir? Se realmente deseja ter um futuro melhor, é preciso se jogar, se atirar. É fazer nem mais nem menos, realmente ousar. Passar pelo medo, pela dificuldade e se superar. Encontre suas forças, mostre às pessoas e inspire-as a também irem em busca de seu sonho. E esse é o final do capítulo, né, gente? Tem aqui os exercícios, como de costume eu vou colocar lá no Telegram amanhã. Os exercícios é para você listar os medos que você tem, né? E como você pode, e o que você pode conquistar através desse medo. Se você superar esse medo, como você se sentiria, né? Eu achei esse exercício, assim, fantástico, porque às vezes a gente tem medo de coisas tão pequenas e tão banais que, se você se superar ali, você pode ter um resultado extraordinário, né? Com uma atitude simples e que a gente se deixa levar por ela. O que que vocês acharam? Eu acabei não vendo quem tava por aqui. Então, quem gostaria de compartilhar alguma coisa? Eu vou contar uma história pra vocês aqui rapidinho, né? Enquanto a gente já tá aqui finalizando. Gente, acho que eu não tô conseguindo deixar salvo aqui no Instagram, porque tá passando de 1 hora, viu? Eu desconfio que é isso. As anteriores passou de 1 hora, foi 1h10 mais ou menos. Eu tive que baixar pra colocar lá no grupo. Então, daqui a pouco eu vou encerrar pra fazer essa tentativa aí, em menos de 1 hora. Gente, quando eu fiz a transição de carreira, eu tive muito medo de não dar certo, né? No começo a gente tem medo mesmo, né? Por mais que você tenha decisão, tenha certeza. Mas por que eu tive tanto medo, né? Mesmo com medo, eu fui lá e tive coragem e agi com medo mesmo. Porque eu escutei muito o que os outros me diziam. Então eu comecei a falar que eu queria fazer essa transição de carreira, que eu queria mudar, né? Do meu trabalho de bancária para ser empreendedora. E muitas pessoas me incentivaram de forma negativa. Você tá louca, não faz isso. Então foi despertando aquele medo de que não daria certo. Mas olha só, quando eu tomei a decisão de fazer, parei de ouvir o que os outros diziam, né, de incentivar o meu medo, a minha sensação de superação, até hoje eu sinto, é incrível assim. Então, muitas vezes a gente deixa de viver coisas grandiosas por estar alimentando, ou você mesmo alimentando esse medo, ou permitindo que outras pessoas o alimentem, né? Então, o medo, ele vem como uma bússola ali, ele tá ali te mostrando onde você deve ficar alerta, para que lado você deve se alertar, mas não quer dizer que você tenha que parar. Então, a gente tem que correr riscos calculados, se jogar, né? Se você quer mudar de fase, você precisa ter coragem, né? Vou voltar aqui para a parte do videogame. Se você quer mudar de fase, você precisa enfrentar o poderoso chefão. Crescer requer esforço e coragem. Então, com medo, a gente só vai ficar na zona de conforto,
que, como disse Tirulipa, pobre de conforto não tem nada, né? Então a gente precisa buscar, assim, cada vez mais evoluir, superar os nossos medos, porque o nosso medo impede a gente de crescer, tá bom? Oi, Michele! Que bom você aqui! Exatamente, né? Então, bora! Esse capítulo é fantástico, esse capítulo foi maravilhoso. Vou colocar o resumo dele lá no Telegram, tá? Para que vocês consigam ver direitinho ali os pontos mais importantes, né? Vou colocar a parte lá de equilíbrio emocional, de inteligência emocional, que é importante para o nosso crescimento também. E aí, quinta-feira, eu tô aqui de volta, 10 horas da noite, né? Com a leitura do capítulo 4. Esse livro, ele não tem PDF, por isso que eu tô trazendo o resumo. Eu coloquei também lá, quem quiser comprar o livro depois, tá? Gente, vale a pena. São 8 capítulos apenas, é um livro bem pequenininho, uma leitura bem gostosa, fácil de ler e de interpretar também. Então, muito obrigada quem ficou até o final. E até quinta, né, gente? Faz o print aí, me marca, ó. Livro Superação. Quem quiser fazer o print me marcar aí, vou adorar, vou ficar super feliz. Beijo, até mais!